Quero ler com os irmãos o Salmo 73. Salmo 73. Quase não se... Hoje Deus colocou no meu coração. Eu tinha um propósito. Deus muda os propósitos. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Pois isso o seu povo se volta para eles. Por isso o seu povo se volta para eles. E os tem com fonte de que bebe os largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim do fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Aleluia. Glória a Deus. Paz, casal. Que bênção, Deus. Dificilmente eu leio o salmo inteiro na pregação, porque geralmente nós nos apoiamos em uns 2 versículos e Deus vai acrescentando. Mas este salmo, o Salmo de Asaf, é um salmo que nos chama muita atenção na palavra de Deus. Se eu pudesse falar sobre um tema que eu iria abordar hoje, eu diria a crise da fé de Asaf. A crise da fé de Asaf. E nós pensamos muitas vezes que por sermos cristãos de longa data, por sermos homens e mulheres que exercem alguma função na casa do Senhor, homens e mulheres que têm um chamado de Deus, às vezes nós pensamos que nós somos super-homens,
ou supermulheres. Às vezes nós pensamos que a crise é privilégio de fracos. Às vezes nós pensamos que entrar em situação de aflição, de desespero, é coisa de fraco. E às vezes a religião, o próprio sistema, nos leva a pensar isso. Mas esse salmo, justamente, Deus me traz ao coração para falar sobre uma personalidade chamada Asaf. E para você entender a continuidade dessa mensagem, eu queria tecer um pequeno comentário. Hoje nós temos ceia, até vou colocar o meu celular aqui para ele me lembrar, que um comentário pequeno sobre Asaf, para nós ganharmos tempo, para você entender a profundidade daquilo que Deus quer falar conosco hoje. Hoje é o dia de Santa Ceia. Alguns podem até chamar esse texto de a fé que renasce, mas eu chamo esse texto de a fé em crise, justamente para que Deus mostre e revele ao nosso coração que nós somos totalmente carentes e dependentes da vontade dEle, e se não for Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas, nós não conseguimos andar. Quem foi Asaf? Asaf, quando nós lemos os Salmos, o maior livro da Bíblia, 150 Salmos, nós imaginamos pronto que todos os Salmos foram escritos por Davi. Na verdade não foi Davi que escreveu todos os Salmos. Davi escreveu a maioria dos Salmos, mas os Salmos foi escrito por Moisés também. Tem Salmo escrito por Salomão, tem Salmo escrito por Asaf, pelo menos uns 9 a 10 Salmos, e tem Salmos escritos pelos filhos de Asaf. Então Asaf, para você entender, quando Moisés, ele pertencia à tribo de Levi, portanto Asaf era um levita de chamado. E para nós entendermos um pouco a profundidade disso, nós vamos lá em Números, quando Deus chama Moisés para uma revelação, para um maior dos acontecimentos da história do povo hebreu, que é quando Deus chama Moisés, na verdade chama todo o povo, para ir ao monte chamado Sinai, para que Deus pudesse revelar a eles. Mas o povo diz: vai tu, Moisés, nós ficamos aqui. Deus de aproximação. O povo escolheu que Moisés era mais digno e acabou ficando esperando Moisés. Com o tempo que Moisés fica lá e Deus dá a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, nós já assistimos até uns filmes disso, todos sabem. Quando Moisés volta para o povo estava numa idolatria plena. O povo escolhe lá um Deus, derrete suas joias, derrete seus tesouros e faz um grande bezerro pela mão de Arão, irmão de Moisés, porque o povo queria um Deus, já que Moisés demorava muito. O povo queria adorar alguma coisa e chama aquele bezerro de talvez o Deus. Quando Moisés chega e se ira, quanto àquilo, há uma manifestação muito grande contra aquele povo que estava numa verdadeira orgia diante daquele Deus, numa adoração jamais vista diante daquele Deus que eles inventaram. E Moisés toma uma atitude que Deus o direciona e diz assim: aqueles que se prostituíram, aqueles que me traíram, aqueles que buscaram outro Deus além de mim, eu quero que você mate-os. Tanto é que dos que saíram lá do Egito, acima de 20 anos, só 2 entraram na terra de Canaã. A maioria morreram no deserto, muitos pela desobediência a Deus, porque até as sandálias dos pés deles não se desgastava, a roupa que estava no corpo deles não se destruía, e eles andavam debaixo de uma nuvem à noite e uma nuvem de dia dava sombra e à noite o fogo acendia no deserto para aquecê-los. Quando tinham fome, Deus mandava o maná. Quando enjoavam de maná, Deus mandava codornizes. E assim Deus foi prosperando. Quando a água era amarga, Deus fazia com que transformasse em água doce. Deus conduziu esse povo no deserto. Mesmo assim, esse povo peca
trai Deus. E nessa ocasião, quando Moisés recebe essa ordem de Deus, Moisés dá um brado e diz assim: quem está do meu lado para destruir esse povo que se prostituiu contra Deus? Uma tribo, chamada a tribo de Levi, se coloca ao lado de Moisés. As demais tribos não se colocam. E eles pegam a espada e eles matam todos aqueles que se prostituíram diante de Deus e diante daquela adoração. Daquele dia em diante, Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: a tribo de Levi vai ser minha posse. Aleluia. A tribo de Levi vai ser minha propriedade. A partir de hoje, todas as tribos trabalharão, mas as tribos de Levi serão aqueles que servirão o altar, serão aqueles que servirão o tabernáculo. Eles não trabalharão e trarão para eles os dízimos, trarão para eles as ofertas, trarão para ele o sustento. Toda a tribo de Levi vai ser adoradora a partir de hoje, porque eles não se contaminaram, porque eles estão do lado da justiça. Asaf era dessa tribo. Asaf era dos chamados da tribo de Levi. Os levitas, quando Josué ele vence todos os homens que estavam em Canaã, todos os povos de Canaã, quando ele vence, ele faz a distribuição da terra conquistada depois de 7 anos de batalha. Ele diz o seguinte: a tribo de tal vai receber isso, a tribo B isso, a tribo C isso, a tribo D. Quando chegou na tribo de Levi, falou: esses não terão propriedade, porque Deus é a propriedade deles. Veja a profundidade de quem eu estou falando. Eu vou mais longe. Em Samuel, o povo sai de um sistema teocrático, que é um governo de Deus, através dos juízes, durante 350 anos, por meio de pelo menos 10 juízes, Débora, Sansão e etc., alguns juízes, e Samuel, o último dos juízes. Quando o povo sai do sistema teocrático, Deus era o governo do povo judeu, Deus era o governo do povo hebreu. Não perca esse raciocínio, nós vamos chegar em Salmo 73. Quando sai do sistema teocrático e entra no sistema da monarquia, porque o povo começa a pedir um governo para Deus, o povo estava em crise. Os juízes, diz o texto, nos últimos versículos do livro de Juízes, diz o seguinte: que o povo não sabia mais o que fazer. O povo estava perdido, cada um fazia o que queria, cada um adorava do jeito que queria, cada um servia do jeito que queria. Então o povo, a passagem de Juízes para Samuel foi uma crise terrível. Eli era sacerdote nessa época, e o povo foi para uma batalha. Quando o povo foi para a batalha contra os filisteus roubaram a arca do Senhor, que era a maior manifestação da presença de Deus, física e material daquela época. O povo vai para a batalha e a arca é levada pelos filisteus. Quando Eli, já velho, sentado no seu banco, dentro do tabernáculo, ele escuta, dizendo: a arca foi levada. A Bíblia diz que dá um infarto em Eli, ele cai para trás e morre. Quando a nora dele soube, a nora que estava grávida de um dos filhos, que eles morreram na batalha, nasce o filho dela, e ela grita o nome do filho, dizendo: e acabou. Que traduzindo, foi-se a glória de Israel. O povo estava em crise de Juízes para Samuel. E quando Samuel chega, Deus ouve a voz do povo e levanta um rei. Durante a arca foi levada, não perca essa linha, a arca foi levada. Durante 40 anos, Saul governa o povo. E Saul dá mínima pela arca. A arca está ainda com os filisteus. Saul não governa sob a mão de Deus. Saul faz uma regência de um primeiro rei, indicado pelo povo, e Deus diz: vocês querem, eu aceito. Saiu da teocracia, que é o governo de Deus, para a monarquia, que era o governo de um rei.
Então o povo diz: não, agora nós temos um rei. E Saul, nós sabemos que ele tropeça, ele troca os pés pelas mãos. Ele vai adorar até a pitonisa de Endor, uma feiticeira. Ele começa bem, ele começa profetizando, ele começa tendo revelações. Alguém perguntou em algum texto de Samuel dizendo: está Saul entre os profetas? Porque ele está profetizando. Sim, ele começa bem, mas ele termina mal. Então, uns 40 anos a arca está lá. Por 20 anos a arca está na casa de uma pessoa, porque os filisteus, eu não vou contar aí a história, porque eu quero chegar em Asaf. Quando retoma o governo Davi, aonde Deus entra lá na casa de Jessé, pela mão de Samuel, diz assim: nomeia um outro rei, que Saul já deu. Saul já deu o que tinha. Deus diz para Samuel: entra na casa de Jessé, vai escolher um rei, que eu já tenho um rei para mim. Quando o menino entra, chamado Davi, que estava no pasto cuidando de ovelha, você sabe a história, Deus diz assim: unge ele, é ele o rei de Israel. Disso se passa 17 anos. E ainda Saul continua governando. E você conhece a história. Davi é ungido rei. E Davi, primeiro ato de Davi para governar foi o seguinte: eu vou tomar Jerusalém e eu vou levar a arca do Senhor, que está longe do tabernáculo. A Bíblia diz que o povo estava sedento, que o povo estava triste, que o povo estava amargurado, que o povo estava sem a presença do Deus pela arca. Então o que acontece? A Bíblia diz, aí começa a história de Asaf. Asaf se levanta nesse período. Eu diria até que Davi não seria ninguém sem Asaf. Por quê? Porque Asaf se levanta nesse período. Asaf foi o introdutor do culto com dança, do culto com bênçãos, do culto avivado. Asaf foi um dos meninos, a história diz que ele estava próximo de Davi, e ele entra com Davi. Quando Davi vai buscar a arca entra em Jerusalém, o povo sai dançando na rua. O povo fala que carnaval é isso aí, não, é aquilo. Deus sendo adorado na rua. Davi tira a roupa de rei, tira a coroa de rei, bota a roupa de normal e começa a dançar no meio da rua, atrás da arca. A arca está andando e Asaf está levantado ali. Asaf está assistindo isso. E Asaf está introduzindo isso. Asaf tem um start ali dizendo: opa, é esse o culto que Deus quer, porque o povo começou a se alegrar, o povo começou a adorar. Então ele entra em Jerusalém, Davi dançando. A mulher de Davi, ela está na janela assistindo e olhando aquele movimento. Ela começa a olhar para ele e diz assim: o que é isso, meu rei? Vergonhando o povo, se vestindo igual o povo, andando no meio do povo. Mical, a filha de Saul, prometida porque ele venceu o gigante, ela estava na janela. Enquanto uns adoram, outros ficam olhando na janela. E um pula aqui, um pula ali, Davi dançando. Asaf era quem? Asaf era o mestre da música nessa época. Aí ele introduz o culto em Jerusalém através do louvor. Ele era levita, lembra? Ele volta ativa nesse período. Asaf é um dos adoradores dessa época. Então Asaf, junto com Davi, eles se manifestam com um culto de adoração a Deus. A partir daquele momento, diz o texto, que a adoração voltou em Jerusalém, que Deus começa a ser novamente honrado em Jerusalém. E Davi levanta músicos. Davi entendeu porque a família dos levitas era dividida em três. Um cuidava da lenha do altar, outros cuidavam da música e outros cuidavam da organização do templo. Os levitas tinham três
famílias, uma família só, mas dividida em 3, fazia toda essa ação. E a família de Asaf era a família que organizava as coisas no templo. Então Asaf, ele entende aquilo e ele leva para Davi isso. Então é introduzido no culto a adoração. A Bíblia diz que Asaf se torna, pulando algumas fases, ele se torna o mestre de música. Ele era instrumentista e ele também se torna o regente da música. Então, quando precisava de ensino, treinamento para introduzir adoração no templo, tinha que passar pela mão de Asaf. Quando precisava aprender o que é adorar, tinha que passar pela mão de Asaf. Asaf era aquele que introduziu. A Bíblia diz que ele se torna regente, ele se torna o mestre da música. E quando Davi morre e entra Salomão, ele ainda está lá em Crônicas, capítulo 7. Asaf ainda está ensinando e adorando a Deus no templo, no santuário. A Bíblia diz que quando o louvor acaba, Deus entra no tabernáculo. A Bíblia diz que quando a regência da adoração termina, Deus entra no tabernáculo. E o poder de Deus foi tão grande que os sacerdotes queriam entrar para ministrar a palavra, não conseguiam entrar no templo. O poder foi tão grande que o sacerdote o sacerdote queria entrar, e o fogo de Deus, o poder estava tão grande pela manifestação das mãos de Asaf, das mãos dos músicos, das mãos dos levitas, e o sacerdote não conseguia entrar, porque a glória de Deus era tão poderosa naquele lugar. A Bíblia diz que ele estava no comando dessa adoração. E o tempo passa, ele já velho aqui, porque ele passa todo o governo de Davi, e ele entra um pouco no governo de Salomão, e a Bíblia diz que ele é lembrado. Quando o povo, olha isso, eu vou fechar já isso, a mensagem é curta. Quando o povo é levado cativo, já dei um pulo aqui, eu já dei um pulo de alguns anos. Quando o povo é levado cativo, e o povo volta depois do cativeiro, Esdras, diz o texto, que ele pega os salmos de Asaf para cantar, para trazer de novo avivamento no meio do povo. Aleluia. Ele procura os filhos de Asaf que ainda estão vivos e diz assim: vocês vão ser os ministros da adoração na volta do povo do cativeiro. Para nós, Asaf, ele era ministro quando ele era vivo, e ele teve uma continuidade na sua posteridade, nos seus filhos, naquele que ele ensinou o que era adoração. Tanto é que na volta ele foi lembrado. Eu estou dizendo isso porque aí eu chego no texto. Porque quando ele chega nesse texto, no Salmo 73, ele tem uma particularidade. Nós vemos que quem não queria ser um adorador igual a Asaf? Quem não queria ser alguém com um peso, com uma glória tão grande na ministração, no servir como Asaf? Ele se torna um músico, ele se torna regente, ele se torna mestre. E eu vou dizer uma coisa, não me lembro o texto aqui. A Bíblia diz que quando ele ministrava, ele profetizava. Eu vou te passar o texto depois. Quando Asaf ministrava, ele profetizava. Imagine você, a ministração correndo, e o ministro de louvor dizendo: olha, Deus está dizendo isso, e Deus derrubava aquelas bênçãos na vida dele. Além de ministro, ele era regente do coral, e ele era mestre do coral, e ele era profeta. Mas aí você vem no Salmo 73 e diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, quanto a mim. Eu pensei, a fé de Asaf entrou em crise. Uau! E aí a gente fala: peraí, mas a gente não tem que ser super crente? A gente não tem que ser super cristão? A fé de Asaf entra em crise. Ele não está dizendo, não, ele escreveu esse salmo para ficar como uma referência. Lógico que quando ele escreveu esse salmo, ele já estava curado. Mas quando ele escreve, quando ele passa por aquilo que está passando aqui, ele está falando dele. Olha o que ele diz assim: quanto a mim, Israel está abençoado. Deus é bom com Israel. Com efeito significa, como vocês estão vendo,
Está na cara. Isso é lógico. Até aqui Deus nos ajudou, o Senhor. Deus deu tudo para Israel. Ele diz assim: quanto a mim, porém, ele bota um porém. Aí você volta com a sua mente, dizendo: peraí, o cara era o cara da adoração. Ele não era o ministro de louvor, ele era o ministro da adoração. Por quê? Porque ele era aquele que era responsável para fazer o culto funcionar. Ele que introduziu a dança e a alegria nos cultos. Imagino que quando alguém estava cantando: nós abrimos esse culto, Asaf já estava lá, aleluia, glória a Deus. Asaf já estava botando fogo no povo. Ele introduz isso. Ele leva Davi à adoração. Ele não era o tocador, ele era o tangedor. Quando Eliseu queria profetizar, ele falava assim: tem algum tangedor aqui? Aleluia. Ele não tocava, ele tangia, ele tocava na nota. Quando ele tocava na nota, Deus derramava do poder sobre aquele povo. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo que estava em Saul ia embora. Isso era adoração. Aleluia. Esse cara entra em crise. Esse cara diz assim: eu, porém, quase que meus pés tropeçaram um no outro. Pouco faltou para que eu me desviasse. Uau! E aí você fala: não, eu queria ser Asaf. Mas eu acho que muitos de nós vão ser Asaf hoje. Aleluia. Eu vou seguir rapidamente. Olha isso. Quanto a mim, porém, eu quase desviei. Eu preguei isso domingo passado. Deus faz aliança com Abraão no 15, no 16 de Gênesis ele cai, ele fura aquilo que Deus tinha prometido para ele. No 17 Deus volta para ele e fala: meu amigo, eu sou todo poderoso, anda comigo e ser perfeito. Deus retoma, porque a aliança era só de Deus. No 15 ele não faz aliança, só Deus que faz. Para dizer o quê? Que nós estamos em pé pela misericórdia. Nós estamos vivos porque Deus é Deus na nossa vida. Nós vamos por caminhos que às vezes não são os caminhos que nós desejávamos, mas Deus continua fiel. Nós caímos, Deus levanta. A igreja cai, a igreja continua. Pastores caem, a igreja continua. Ministérios param, a igreja continua. Porque é um compromisso dele, não é um compromisso nosso. Nós não temos condição de fazer aliança com Deus. Nós não temos condição, nós somos dependentes de Deus. E esse texto me leva a isso. Um homem que levitava, de repente entra em crise de fé. Ele chama Deus de injusto. Uau! O tema de Asaf é: Deus é injusto. Vai chegar aí. Olha o que ele diz assim: por que eu quase desviei? Porque eu era invejoso. No versículo 10, eu invejava os arrogantes, por ver a prosperidade dos perversos. Ele diz assim: peraí, eu me entreguei a Deus, eu sirvo a Deus, eu adoro Deus, eu levo o povo à presença de Deus, mas Deus é injusto. Deus é injusto. Quanto de nós... Eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa me responder. Você vai se tornar um Asaf. Quanto de nós às vezes vemos algum noticiário ou vemos alguma notícia de que alguém morreu e diz assim: peraí, aquele inocente morreu e o bandido anda por aí. Você vai em alguns lugares e você fala assim: nossa, aquela criança sofrendo e esses ímpios aí vivendo do bom e do melhor. Quanto de nós já não fez essa pergunta? Não precisa nem me responder. Eu estou lá na igreja, minha juventude, minha vida, minha dedicação, estou fazendo, estou adorando, estou tentando. Eu vejo aí churrascada para cá, festa para lá, carrão do ano, tudo certinho, as coisas tudo funcionando, e eu não consigo pagar minha bicicleta a prestação. Deus é injusto. Quanto de nós não perguntou isso? Você vê o julgamento, fala: olha só, quanto de nós, quando você ouve falar de fome, quando você ouve falar de desemprego,
Quando você ouve falar de doença, você fala, aquela pessoa morreu com essa doença terrível, serva de Deus, homem de Deus, pessoa de Deus, adorava a Deus, bandidos matando. Por que não morre essa desgraça? Quando de nós já não falou isso? É o que Asaf fala, Deus é injusto. Uau! Mas e aí? E aí que o cara é adorador? E aí que o cara fazia o povo levitar? E aí que ele era mestre Israel? E aí que ele era levita? Deus sustentava o levita. Para eles não há preocupações. O cara está tranquilo. Por que eu estou preocupado? Porque o meu dinheiro está rendendo. O ímpio é assim, ó, ele passa na frente de uma propriedade, ele olha, vende-se. Ele chega e fala assim, quanto está esse valor? Está 350 mil. Ele falou, tá, você quer cartão, cheque ou Pix? Quer que eu transfira na sua conta? Agora é Pix. Tô chique, eu tenho Pix também, mas o meu é 50, sim. Aí Asaf fala, ele não tem preocupação. Quanto de nós estamos aqui hoje, né? Amanhã cai uma promissória. Amanhã o carnê do carro está atrasado. Não é só o meu, né? Amanhã eu tenho que pagar o IPTU. Amanhã, e eu estou aqui adorando, eu estou aqui servindo, eu estou aqui tocando, eu estou aqui adorando, eu estou aqui participando da ceia. Quantos jovens por aí, você passa nas calçadas dos botecos, nós aqui com máscara, álcool em gel, o povo lá, e enchendo a cara, enchendo a mão, não estão preocupados com nada. Eles vão voltar para casa deles, os vô, as vó, não sei quem vai estar contaminado ou contagiado, sei lá, que não estão preocupados. Esse é o grande problema. Então, olha isso, não tem preocupação, o seu corpo é sadio. Você olha para o cara, você está voltando do trabalho, 5h30, 6 da tarde, o cara está lá na academia com um paninho no pescoço, né? Pode fazer, viu? Não estou falando que você é ímpio se você não fizer academia, mas você está 5h30, 6 horas fazendo hora extra, 7 horas, o cara está lá, ó, 4 da tarde. Hã? O cara está preocupado? Não está preocupado não. Asaf ia para o templo, eu tenho que tirar a cinza do altar, colocar lenha nova, preparar a adoração, ensaiar o louvor, ensaiar o povo, eu tenho que orar, eu tenho que adorar a Deus, e o cara lá, sem preocupação. Asaf falou, não, Deus é injusto. Não é possível. O quê? Não. Eu aqui com a minha bicicletinha, eu aqui indo com a minha bicicleta no templo, né? Que nem o Wander chega tudo zoado lá terça-feira para tocar. Agora você está mais perto, né, Wander? Miller? O nego chega na hora da oração com dor na canela. Não aguenta, esse cara não para de falar. Quero sentar. Você olha o povo só com camaro amarelo, né? Diz assim, pô Deus, o que é isso? Eu estou aqui adorando, esses caras aí, não tem preocupação. O Asaf começou a ficar assim, meu. Olha, de repente, o que acontece? Eu vou pular umas coisas. Ele fala assim, não partilham das canseiras dos mortais. Os caras estão tranquilos. Nem são afligidos como os outros homens. A soberba que cinge ao colar, eles têm colar no pescoço que chama soberba. A violência que os envolve como manto. Os olhos salto de gordura. O que o cara olha, ele tem. Eu gostei. Saiu lá hoje lá. Tá na moda hoje. Usar isso, compra lá. Tá na moda o carrão. Tá lá. O cara nem usou o celular ainda, tá comprando outro. É o G12, G15, sei lá o que, como que chama os negócios aí. O meu celular ainda tá com aquele plastiquinho. Aí saiu um novo, top 6 isso aqui. Dá para emprestar? Eu quero aquele. Compra. Aleluia. Tô falando da prosperidade do ímpio. E aí Asaf começou a olhar isso. Eu não tenho nem aquele grandão que andava pendurado em 1989. Tinha um celular desse tamanho assim. Eu tinha um desse. Paguei em suaves prestações. Eu andava assim, ó. Eu tenho problema na coluna até agora. Tô brincando. E os caras não tem preocupação. Ele diz assim, ó. Os olhos dele têm gordura, o que ele olha dele. O coração brota fantasias. O que tem agora para mim? Vamos inventar alguma coisa. O que tem nos Estados Unidos? Vamos buscar. E aí eu vou pular. Olha o 13, ele fala assim, com efeito, com certeza... inutilmente conservei o meu coração puro e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada dia castigado. Essa enfermidade devia dar, quantas vezes a gente não pensa assim?
Tem gente que fala assim, quando o preço, eu já ouvi essa expressão, quando o preço está muito alto, tem gente que fala assim, vai vender para preso, não fala? Adolfo, não fala? Tem gente que fala. Quantas vezes nós somos afligidos assim? Né? E você olha e fala assim, nossa, aquele irmão está enfermo, a enfermidade entrou na minha casa, a dificuldade entrou na minha casa, eu às vezes não sei o que eu vou fazer amanhã de mistura, mas aí eu olho a pessoa que não está nem aí com Deus. Aliás, aqui um dos textos diz assim, eles dizem assim, como sabe Deus, acaso há conhecimento em Deus? Eles dizem isso. Eles não estão preocupados, que Deus é esse? Nós viemos de uma explosão, nós viemos do macaco, nós viemos disso, não, que isso, eu não estou preocupado, a minha vida é um Big Brother, eu estou aí. Asaf olhou para isso e as pernas dele, ó, quase que ele falou, cheguei a ponto de me desviar, e aí eu vou fechar a mensagem aqui. Ele diz assim, se eu pensar em falar tais palavras, aí teria traído a geração dos teus filhos. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ele ia para o templo adorar, mas ele entrava calado. Paz, senhor, irmão Asaf. Paz, irmão Asaf. O Asaf indo adorar. Paz, irmão Asaf, tudo bem? Coração duro. Olha o que ele fala. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só de eu pensar. Ô irmão Asaf, o senhor não estava hoje ali? Eu tenho que ir lá. Tudo bem, irmão Asaf? Se eu abrir a boca, eles vão desviar. Ele era referência. Ele estava tão afligido, tão atacado com essa inveja, que ele falou, não, se eu abrir a boca, metade da igreja sai. O que eu estou passando, se eu falar, a igreja vai embora. Eu sempre fui exemplo, eu queria ser igual a Asaf. Imagina se eu falar que eu estou com inveja do ímpio. Aí metade da igreja vai embora. E os meus filhos, ele fala, os meus filhos vão embora. Então, só de eu pensar no versículo 16, só em refletir, para compreender isso, achei muito pesado a tarefa para mim. Eu não queria nem pensar na situação. Os ímpios prosperam e eu nessa desgraça. Eu não tenho terra, porque o levita não tem terra. Eu não tenho salário, eu vivo do dízimo dos irmãos que levam na igreja, que levam no templo. Eu não tenho nada, dividiu tudo e fiquei sem nada. Eu tenho roupa porque alguém me deu. Eu tenho sapato porque alguém me deu. A minha vida eu não tenho salário, eu não tenho ninguém. Diz que a possessão é Deus, aí o Altíssimo, é injusto isso que eu estou passando. Por que eu sou um adorador? A hora que eu vou adorar, a coisa sobe e abençoa, mas aí, a hora que eu saio em casa, só tem farinha e água. É injusto. Ele diz isso. Olha o que ele fala. Olha isso. Eu estava no versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. No 22. Ele perdeu a razão, virou um animal. Ele ia fazer, estava lá, era a função dele, mas ele falou, não. Que foi, Asaf? Não. Os salmos que ele escreve é isso. Olha isso. Quando o coração, olha o que ele fala, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Agora eu vou pular no 17 para encerrar. Até que entrei no santuário do Altíssimo e vi e atinei com o fim deles. Tu certamente, 18, os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Aleluia. Quando o coração amargurou, ele ficou irracional, mas ele diz assim, quando eu entrei no santuário do Altíssimo, eu vi o fim do ímpio. Aleluia. A diferença está aqui. Aí ele diz assim, lá atrás ele diz assim, que os pés dele estavam
um tropeçando no outro. Depois que ele entra no santuário, ele fala assim, no versículo 22, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Eu só não caí porque o Senhor estava comigo, eu só não parei porque o Senhor é o meu sustento. Olha o 24, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aleluia. Ele chega diante de Deus e se entrega tanto. Quando ele olha para Deus, quando ele entra no santuário, e quando ele viu Deus, ele entendeu que tudo que o ímpio tinha era passageiro. Tudo, eles vão se escorregar naquilo que eles mais amam. Eles vão cair na destruição. De súbito, se eles perderem tudo, eles tiram a vida. Se eles chegam no topo da fama, eles se matam. Se eles chegam a um ponto em que não há mais o que conquistar, eles tiram a própria vida. Ele diz assim, mas Deus coloca eles em lugares escorregadios. Ó Senhor, quando o Senhor despertar, vai desprezar a imagem dele. E eu vou fechar aqui. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha só, ele não é levita? Deus é o Deus da minha salvação, a minha fortaleza e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos aqueles que são infiéis para contigo. Quanto a mim, lembra do quanto a mim, no versículo 2? Quase desviei. Aí ele fala no 28, quanto a mim, de novo, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia.